estamos começando mais um quadro do Tô Sem Papel podcast, e esse quadro vai se chamar Empoderap. É um quadro idealizado pela Michele, que trouxe essa ideia fantástica. Michele, então, é co-host desse quadro no Tô Sem Papel, e eu vou revezar com o Tarcísio. O Tarcísio não tá aqui hoje, mas no próximo episódio ele vai estar. Hoje a gente está recebendo o Diogo, que já vai se apresentar, né, Michele? Isso. Hoje nós estamos aqui com o Diogo. É bem legal esse quadro, para quem está acompanhando, vai ficar sabendo das histórias de empreendedorismo, como que eles começaram, como tem as estratégias, e vai ser muitas histórias inspiradoras. Eu acho que isso é o mais legal desse quadro, sabe? Quando a Michele trouxe essa ideia, né, Michele? Ela falou assim, eu acho tão legal que eu converso com empreendedores no meu dia a dia, e eles contam história, e muitos têm histórias assim, engraçadas, dramáticas, de como eles se tornaram empreendedores. E aí talvez agora é a oportunidade da gente compartilhar essas falas com toda a comunidade que nos escuta. Então hoje a gente está com o Diogo. Opa. Bem-vindo, Diogo. Eu agradeço o convite já, e principalmente com a notícia de estar estreando esse novo quadro, né? Isso. E assim, a proposta de vocês super legal. E vamos nessa. Isso, vamos sim. É bem interessante, a gente fica feliz que você aceitou nosso convite, né? Porque, assim, aqui na nossa região, você é um dos profissionais referências na sua área. E isso é muito bacana, porque quem está começando, ou quem até já está há muito tempo aí, vai saber um pouquinho da sua história, vai se inspirar, vai ser bem bacana. Beleza. Eu também, enfim, eu gosto do empreendedorismo, tá no sangue, né? E eu acho que essa é a grande diferença da minha profissão. Vai ser um prazer estar compartilhando com vocês aqui a minha caminhada até aqui. Eita, nós vamos aprender muita coisa hoje, Léo. Com certeza. Vamos pegar as dicas, tudo bem que a gente Pode não anotar. gosta... a gente tá sem papel, tô sem papel no momento. A gente anota aqui, ó, no celular. Vai ficar gravado, né, Isso nas aí. plataformas, então, ó, vamos que vamos. Então, vamos começar. Tá. Diogo, conta para nós, então, um pouquinho como começou sua trajetória profissional, sua escolha aí da sua profissão, e depois o desenrolar aí para chegar nesse nível master. Porque a gente não costuma apresentar, como a Michele disse no início, os convidados, né? Isso. Então fique à vontade para se apresentar, fazer essa introdução. Vamos nessa. Então, meu nome é Diogo Luiz Pernas, eu sou casado, pai de 2 meninos, Breno e o Luca, casado com a Fernanda, que é minha sócia, Maravilhosa. também empreendedora. Isso é bom, né? Isso é Empreender bom, no amor. Muito bom. Eu digo que o empreendedorismo, ele é interessante porque ele é uma filosofia de vida também, né? Sim. Nós não empreendemos só na campo profissional, nós empreendemos também no lar, né? Empreender é realizar. Tudo, né? E, então, juntos sonhamos e juntos realizamos, né? Ai, que bacana. Todo dia. E a veia empreendedora veio lá de trás, assim, em casa, né? Meu pai, ele é um empreendedor nato. Olha só. Ele sempre trabalhou em algumas companhias, em alguns lugares, assim, né? Lugares, banco, empresas como a Volkswagen, mas ele sempre teve essas questões, ele nunca parava em emprego. Então eu sempre acompanhei meu pai assim, entrando e saindo de emprego, e com aquela vontade de empreender. Então ele saía, às vezes trabalhava com vendas, e ele tinha venda assim já na veia, né? Essa é uma característica dos bons empreendedores, isso. né? O meu pai, ele veio de uma família humilde e começou a vida engraxando sapato. Olha só. Então ele já tinha que vender naquela época, né, o serviço dele. E então ele trouxe isso na veia, né? E a minha mãe trabalhando num banco, né? Olha, bancária. E teve coincidência. Na transição, ela sempre apoiou muito o meu pai, né, nessa caminhada, empreendedor. E quando teve a virada de chave, quando o Banespa foi vendido para o Santander, né, naquela época, ela também saiu do banco para empreender junto com o meu pai. Ai, que bom. Então eles sempre tiveram algumas empresas. E nós em casa partilhávamos dessa vida, né? De altos e baixos, de aprendizado. De novidades, né? Sai de um emprego, começa outra coisa. Isso, nós nunca vivemos, eu brinquei, nós nunca vivemos a estabilidade. Olha só. Porque assim, né, empreender é isso, né? Isso. A gente sabe conviver com os altos e baixos, os riscos. Isso.
E nem sempre assim foi bom. Meu pai ele nunca nos poupou dessas realidades. Então tinha períodos difíceis, períodos fáceis, e nós fomos criando uma casca também com isso, né? Já abrindo um parênteses aí, desculpa, Michele, não sei se Não, pode falar. você ia entrar nessa parte. Eu queria perguntar justamente sobre isso. Você acredita que o fato dele não poupar vocês foi benéfico para esse gostinho que você tem pelo empreendedorismo? Ou poderia ter te afastado, por exemplo? E você sabe que isso já ocorreu, já passou pela minha cabeça, porque eu fui emancipado com 16 anos para criar minha primeira empresa. Ai, que bacana. Gente, que história legal. Aí. Então, Eu, com 16 anos, eu fazia colégio técnico, aí um pouquinho depois eu decidi abrir uma loja de informática. E Olha aí eu só. abri, fiz bastante coisa errada, errei bastante, aprendi bastante. E naquela época, quando eu passei as primeiras experiências como empreendedor, veio um pouquinho dessas experiências que eu tinha em casa. E passou pela minha cabeça numa época, falar, isso aqui, não quero mais passar por isso aqui, não. Mas eu tive bastante apoio deles, assim, né? E eu comecei a perceber que na verdade, assim, criando a resiliência, né? Sim. Então, quando vinha o problema, e eu tinha eles como os meus primeiros mentores, isso ia sendo digerido, né? Mas, aí eu tive um problema de sociedade na época e acabou encerrando essa empresa depois, e naquela época passou pela minha cabeça ir para uma empresa, para ser CLT de novo. Para ficar mais tipo estável. Assim, ufa, eu não quero mais. Não quero mais lidar com isso. Mas foi um grande aprendizado. Hoje eu vejo que tudo isso, essa soma desses aprendizados é o que eu sou hoje. Olha só que bacana. É engraçado porque, assim, tudo que a gente vai ler sobre empreendedorismo sempre fala que uma das características é esse incômodo em não estar estável. Então, todo profissional que, igual seu pai, você descreveu ele bem assim mesmo, né? Ele começou já a geração, né? Eu falo. Até os meus pais também foi assim. Uma situação mais difícil, né? Do que comparado hoje. Hoje a gente tem muita facilidade, mas eles não tinham. Então, eu admiro muito a geração deles por causa da criatividade que eles tinham, de se virar, de ter a resiliência lá naquela época, que hoje que está falando que todos têm que ser resilientes, mas já vinham né? Se adaptavam, eram bem polivalentes, estavam trabalhando numa área, conseguia mudar. E assim, e eles te inspiraram. Isso. Mas também tem aquela geração da época que pensava, né? Vai estudar, meu filho, passa num concurso, vai ter uma estabilidade, vai recolher INSS para aposentar, porque meu pai é assim. Quando eu estava no emprego estável e falei para ele, vou fazer faculdade, vou pedir as contas, vou para o emprego, para um estágio, ele, você tá doida? Time que tá ganhando não se mexe, mas por quê? Na cabeça dele era uma instabilidade. E eu tinha que ter a estabilidade, né? Falei, não, pai, mas lá na frente o senhor vai entender. Hoje ele entende. E você passou por alguma situação desse tipo, assim? Um dilema como o que a Michele colocou agora? E não querer, de querer a estabilidade? É isso, de querer estabilidade. Nesse momento que você falou que não deu certo sua primeira empresa, e aí você pensou, né, vou voltar para CLT. Sim. Na verdade, hoje eu brinco com o meu irmão que a gente tem comichão de empreendedor, né? Porque a gente não... Provou uma vez. Quando a vida começa a ficar muito certinha, tem a coisa gente errada. já começa a arrumar confusão. E aí que é bom. Aí, tá vendo? Então, é uma característica, né? De estar assim, não, eu tô incomodado, eu tô inquieto, então é assim que tem que manter. Que fala que a estabilidade, na verdade, é uma ilusão, né? Porque a gente... a segurança de um emprego que era vendido há um tempo atrás, né? Que queriam que os filhos fossem profissionais das empresas multinacionais ou do setor público. Mas hoje você vê que as pessoas entram nessa busca da segurança e às vezes acabam fazendo o que não querem, né? Às vezes e tendo que fazer aquilo a vida toda. Isso. É claro que não é, eu acho que não é uma obrigação empreender, né? Nessa vida. Mas a vida, a estabilidade, mesmo no trabalho
trabalho privado, ele é também uma ilusão, assim, eu acho. Porque a vida é feita por desafios, né? Uhum. E se você não tiver esse gostinho, até mesmo na sua carreira profissional, como gestor ou como trabalhador no setor público ou privado, fica meio sem graça, sabe? Isso. Não vai ter um incentivo, uma motivação, né? É difícil você ter nesses ambientes, né? Isso. Eu falo que o desafio, ele é motivador. Então, se você chega numa fase que você está no seu emprego estável e você já não tem muito que agregar, isso aí é complicado, né? Aí a pessoa pode procurar uma outra função, aí muda de área. Eu sempre falo pro pessoal que quer empreender, e mesmo o pessoal que está na CLT ainda, né? Eu sempre falo essa dica. Você pode aprender empreendedorismo e empreender dentro do CLT. Isso. Né? Porque você pode ter algumas características do empreendedor, como a capacidade de resiliência, de autogestão, de autorresponsabilidade, de proatividade. Você pode usar essas características dentro do trabalho público. Olha, gente, é uma dica. Você que é CLT aí, ó. E é um grande diferencial para a pessoa, quando você encontra uma pessoa dessa dentro das empresas ou do setor público, são pessoas que geralmente se destacam. Isso, são as foras da curva, né, que a gente comenta, né? Então, assim, sempre tem aquele perfil da equipe e sempre tem um que é diferente. Então, esse que tem que investir, que tem que ver, ó, acender uma luzinha, investe, porque vai dar certo. Não, essa sua dica é muito boa, porque você já tem toda essa visão, né? Tanto quando era estável e agora que você está do outro lado, né? E não quer sair do outro lado, pelo jeito. Vamos escutar mais, Léo, que tá bom. E tem também uma coisa que você estava falando que eu acho legal, né? Sobre erro. Foi uma coisa que virou muito a chave da minha cabeça quando eu percebi, eu fui entendendo, criando esse pensamento que na verdade não existe erro na vida, né? É muita audácia. Nós queremos fazer a primeira coisa e acertar de primeira. Isso. Nem sempre é assim. E, na verdade, que é uma característica dos empreendedores que querem seguir esse caminho, é tomada de decisão. Então, o empreendedor está tomando decisão a todo momento. E na vida a gente também está tomando decisão. Sim. Então, ser responsável pela tomada de decisão. Você se empenhou naquilo, fez, não chegou no resultado esperado, algumas pessoas vão chamar de erro. Pessoas vão dizer, e aí? Isso. Mas sempre na chegada de um resultado, você tem opções. Então, na hora que você chegar naquele caminho e não chegou no resultado esperado, você pode escolher A, B, sempre tem uma opção tem a as tomar. outras possibilidades. E aí você vai tomar outro caminho. Não deu certo aquele caminho, você vai ter outras opções. Então, na verdade, ser empreendedor é ser teimoso na sua caminhada, né? Você continuar buscando o resultado, independente dos caminhos que vão ser seguidos. Olha, tinha que ter uma campainha aqui para gente. Tem outro insight aqui, ó, para vocês que estão acompanhando para aprender. Essa da frase para compartilhar, né? Essa é. Para colocar lá @Diogo Pérez. Isso, essa aí pode colocar. Isso eu concordo com você. Eu acho que uma das grandes características do empreendedor é ser teimoso. Porque a gente fala, parece um clichê, né? Antes de dar certo vai dar errado. E vai dar mesmo, muitas vezes. Porque eu acho que uma das características do empreendedorismo é a inovação. Ou seja, você vai fazer alguma coisa nova. Alguma coisa, mesmo que pequena, diferente. E se é diferente, ela tem que ser testada. Então a chance dela dar errado é enorme, né? Isso. Então eu tenho essa característica, sabe? Eu pego geralmente alguma coisa, procuro tomar a decisão e botar em prática, né? Testa. Então pega e testa. Não deu certo, muda. E então esse movimento, né? Essa persistência, vão gerando a sua caminhada e a sua história, né? Então você fez um primeiro movimento empreendedor quando você abriu a loja ligada ao ramo da informática. Isso. E fechou. E aí, como que essa história continua? Na verdade, eu fechei ela porque os meus pais, a minha primeira formação, eu fiz colégio técnico em processamento de dados. Aí depois eu fiz uma graduação em sistemas de informação. Então eu era da área da informática, né? Nossa, bem voltado, né? E aí eu era dessa área e meus pais mudaram para a cidade de Tupi Paulista. Meu pai foi fazer os loteamentos aqui na beira do Rio Paraná. Outra forma de empreender dele. E aí eu sou um cara muito família,
acabei ficando sozinho, porque eu abri uma outra loja, somente eu, né? Sozinho. Sim. E aí eu mudei com essa loja para Tupi Paulista, vim para perto Nossa. deles e acabei colocando a loja na cidade de Tupi. E eu e meu irmão ficamos com a loja um tempo lá. A loja existe até hoje lá, mas nós vendemos ela para outra pessoa. Que legal. Ah, então. E lá em Tupi Paulista, eu fiz outro movimento na minha vida. E aí eu falei, não, tá tudo certinho, tudo bem, vou arrumar um probleminha. Isso. E aí eu tinha vontade de fazer fisioterapia. Eu sempre fui muito ligado, assim, eu tenho uma característica diferente. É até uma dificuldade minha. As pessoas falam que você tem que ser especialista. Fazer uma coisa e seguir. Eu sou um cara que gosta de fazer várias coisas. Típico dos empreendedores. Isso. Então eu era da área de informática Bem e decidi eclético. virar para a área da saúde, da fisioterapia. Porque o que acontecia? Eu fui para uma cidade pequena, poucos habitantes, e não conhecia ninguém. Eu tocava a loja de manhã e comecei a conhecer, a fazer minha rede de relacionamento na cidade. Fiquei sabendo que tinha o curso à noite na cidade de Adamantina. E tinha um ônibus que saía da cidade e ia até Adamantina. Eu falei, putz, eu tô à noite sossegado, né? Vou aproveitar essa um tempinho livre, então vou estudar. Vou aproveitar, vou estudar. Olha que bacana. E aí foi paixão à primeira vista. Eu iniciei a fisioterapia, já fui para osteopatia. E ali eu não saiu mais. Não saiu mais. E aí você escolheu, e nisso você tava com a loja ainda. Isso. Aí depois meu irmão tocou a loja mais um tempo e depois vendeu a loja. Entendi. E eu fui para a área da fisioterapia, né? Então, isso lá em Tupi. Isso lá em Tupi. E aí eu vim para Prudente, me formei, vim para Prudente, comecei a atender lá. E eu vim para Prudente para fazer uma pós-graduação. Aí conheci a minha esposa aqui. E aí eu adotei Prudente e já estou aqui há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Já faz tempinho, já é prudentino, já. Já recebi a chave da cidade. Aí, já. Então, assim, a minha trajetória foi essa, né? E foi legal contar tudo isso porque toda essa história do empreendedorismo, eu já saí da fisioterapia com outro olhar. Né? Porque eu não encarava, eu na minha cabeça nem se passava formar fisioterapeuta e trabalhar para alguém. Olha só, ele já entrou diferente também, né, no curso, porque você já tinha toda essa bagagem sobre empreender, então você já imaginou, bom, se eu sair daqui, eu já posso fazer tal, já deve ter aberto aquele leque de opções, né? Isso. Então, quando eu vim para Prudente, fiz a especialização em osteopatia, né, a área que eu atendo até hoje. Tenho outras formações dentro da fisioterapia que também são diferentes, áreas diferentes, né? Como a terapia morfoanalítica, que trabalha essa parte terapêutica, né? Sobre a parte corporal e emocional ao mesmo tempo. Então, eu usei esses diferenciais para me posicionar de forma diferente da profissão aqui em Prudente, né? Então, assim, com esse olhar de empreendedorismo, eu me destaquei muito rápido, né? E aí, na pandemia, quando deu aquela parada e afetou a parte clínica, principalmente, né? Veio outro insight, né? Que é o projeto que eu tenho, que eu ensino empreendedorismo para fisioterapeutas. Então, eu mostro um pouquinho de toda essa minha vivência, né? O que eu fiz para criar a clínica, como que eu me posicionei no mercado, como eu fiz a questão da comunicação, do marketing, do network. Eu ensino hoje fisioterapeutas a fazer o mesmo caminho que eu fiz. Nossa, olha que bacana, porque compartilha ainda, né, uma forma que você achou na pandemia, que a gente fala. A pandemia, ela trouxe muitos estragos, mas também trouxe muita oportunidade para quem quis colocar projetos, teve criatividade. Todo lado empreendedor foi aflorado. Foi. Por obrigação, por obrigação, por necessidade, né? Alguma coisa assim. Então... Tem uma frase do Marcel, que é um mentor do meu, Marcel Scalco, que ele fala, né? Procure a crise antes que a crise chegue até você, né? Isso. Antecipe as crises da sua vida. Então, acho que essa é uma outra dica também, sabe? O pessoal que está nos ouvindo ou assistindo, procure problema, porque atrás de problemas existem oportunidades, Isso, né? Legal. Eu acho que essa visão de você antecipar as crises da sua vida
É uma questão muito legal de você estar passando pelo túnel da dor, Sim. mas com a oportunidade de você ter o conhecimento e ter a resiliência daquele processo. Sim. E as pessoas que geralmente procuram por você, para você estar compartilhando, você imagina que são aquelas pessoas da turma que são as fora da curva. Porque a maioria que começa um curso, né, vai no básico, né? Ah, eu vou fazer pedagogia. Aí faz pedagogia, dá aula naquela área e depois não faz uma especialização, não quer fazer um outro curso. Até principalmente na área da saúde, a gente vê a questão da medicina, né? O que tem de médico plantonista e se formando não está escrito. Para fazer uma especialização, já teve médico que comentou comigo, que falou assim, ó, daqui uns 15 anos você não vai ter um especialista não, viu? Ginecologista, dermatologista, vai ser difícil. Claro que teve bastante, assim, especialidades que com a pandemia ficaram mais digitais, né? A gente fala que teve médico que foi pro Instagram, dermatologista, odontólogos. Então, assim, ajudou. A forma digital, ela veio para ficar, não vai mudar. Mas esse público que te procura, você já percebeu, assim, o perfil que te procuram? Como que são? São esses aí que têm o incômodo de empreender? Sim, eu acho que tem de tudo, assim. Tem a pessoa que acha que empreendedorismo é coisa do outro mundo, né? E tem a vontade de empreender, mas tem muito medo. Aí vai para conhecer, para ver como é que é. Para ver como que é. Tem pessoas que às vezes estão estagnadas ali na profissão e querem mais, e essas pessoas acabam criando esse caminho através do empreendedorismo. E tem aqueles que estão na faculdade, saindo e querendo fazer diferente, né? Mas cada um tem o seu momento, eu vejo. Isso tem pessoas que me acompanham na rede social, pessoas que eu conversei, e eles falam, não é o meu momento ainda, mas eu tô te acompanhando aqui, uma hora vai chegar. Ah, né? Legal. Essa pontuação é uma pontuação interessante, eu acho que ela dá um gancho para eu te fazer uma pergunta. Sim. Você contou a história, né? Você escolheu a fisioterapia, fez algumas especializações que são, assim, fora da curva, até para a sua área mesmo, específica da fisioterapia. E aí você, antes de você ir para o Fisioempreendedor, que é o seu projeto, você também empreendeu dentro da área de fisioterapia com a Pact, é isso? Isso. Como que aconteceu esse momento? O Diogo acabou de se formar, o Diogo foi trabalhar, ou ele já falou, não, eu vou mandar ver no meu consultório já, na minha clínica? Como que foi essa história entre a faculdade, a clínica e o fisioempreendedor? Tá. Quando o primeiro baque, assim, da profissão, foi quando eu fazia um estágio, até eu coloco isso no meu livro, fazer um estágio da faculdade dentro de um setor público da fisioterapia. E eu vi como que eram aqueles atendimentos em massa, pessoas que não conseguiam pegar um resultado adequado, né? Os profissionais desmotivados, e aquilo me assustou de primeira, né? Falei, eu não vou me formar para fazer assim. Eu comecei a fazer o quê? Já o que eles chamam ali hoje de modelagem, né? Mas hoje o pessoal fala bastante disso, mas eu fiz de forma intuitiva até na época. Eu fui buscar fisioterapeutas que já se destacavam na área e ver o que eles faziam de forma diferente. Você já descartou de cara você se submeter a ir por esse caminho. Você falou assim, não, então aqui já não vai ser o que eu vou... Eu vou me espelhar... E aí fica uma dica, hein? Presta atenção nessa fala que é importante para quem quer empreender. Eu acho que o fato de você ter tido essa... De analisar o mercado, né? De fazer um benchmarking, a gente chamaria isso do marketing, de entender o que está acontecendo para poder tomar essa decisão, né? Isso, porque tem em todas as áreas, tem gente que se destaca. E não é feio você olhar o que ela faz diferente, copia o que é bom. Né? Isso, eu sou super a favor de copiar o que é bom. Né? Isso. Porque a pessoa copia o que é ruim, então o que é bom vai compartilhar, igual a gente você tá abrindo aqui alguns segredinhos da sua carreira de empreendedor. Então é bacana para quem começa, porque às vezes acha assim, mas ele já começou há muito tempo, ele já está estabilizado, né? Sim. Ele, né? Eu não vou agora. Para quem já fez parece fácil, né? Isso. Mas não é assim, cada um vai começar de um jeito, às vezes vai até descobrir uma nova forma, né? E isso é bacana. E isso, por mais que você copie algumas habilidades, você sempre vai ter aquele seu jeito, sabe?
seu jeitinho Peculiar. Aquilo ninguém vai copiar. Isso. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Você adaptado. colar em pessoas, ter bons mentores na vida, né? Escolher boas pessoas para caminhar junto. Porque o seu ambiente, o ambiente que você vive, diz muito sobre você. Então, escolher bem esse ambiente. Então, se você quer, por exemplo, ser um bom na área de comunicação, um bom profissional na fisioterapia, tem que colar no bom na engenharia, cola nos férias, né? Tem uma frase do Marcel também que ele fala, pare com quem quer parar, ande com quem quer andar e voe com quem quer voar. Então, se você quer voar, né? Ande com os bons. Ande com os bons, porque isso faz diferença. Concordo com você. Eu acho que flui muita coisa, né? O pessoal agora tá falando sobre mastermind, sobre energia Napoleon Hill, né? Tá na moda. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acredito nisso também, mas eu acho que é o fato de você estar com pessoas com o mesmo propósito, porque toda vez que se fala nesse assunto eu lembro da história do sapo e da corrida, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu, né? Você tem lá uma corrida, os sapos estão subindo a montanha, e aí tá todo mundo do lado de fora na corrida gritando, não vai dar, é muito alto, não sei o quê. E aí tem um sapinho que chega lá no final, tal, ele era surdo, né? Ele não tava ouvindo o que as pessoas estavam falando. Por isso deu certo. E eu acho que isso é sensacional, porque na verdade a gente tá num meio onde hoje nunca se falou tanto e se opinou sobre a vida dos outros como se faz hoje, né? Nós três estamos aí na internet, publicando vídeos, compartilhando assuntos no Instagram, e a gente tem as pessoas neutras, a gente tem as pessoas que gostam do que a gente tá compartilhando, e a gente tem as pessoas invejosas, que ou elas não comentam, ou elas comentam negativamente, né? Então, assim, saber filtrar tudo isso e estar com as pessoas certas vai te levar mais longe, né? Em casa a gente tava fazendo um detox de mídia, assim. O pessoal fala, você viu o que aconteceu na guerra? Não sei nada de guerra, não sei nada de buraco, não sei nada de assalto, não sei. E não me fez falta, sabe? Pelo contrário, eu consigo ser uma pessoa mais produtiva, mais feliz. Então a sua fala faz muito sentido, eu aplico um pouco dela na minha vida. Mas tem que ser desse jeito mesmo. E não é só no profissional, né? No pessoal também. Os pais ensinam isso para os filhos, né? Escolha com quem você vai andar, né? As amizades que você vai ter. Isso realmente impregna na gente, né? Meio que a gente... É igual ser gordo, né? Você quer ser magro, você tem que sair com gente que faz igual o Diogo. Vai andar 40 quilômetros, ou ter 60 quilômetros de pedalada, vai correr e tal. Eu saio com pessoas que vão no café, no restaurante, entendeu? Brincadeira. Bom, eu tô no meio, então, porque eu não tô indo uma atleta e também eu ainda faço alguma coisa. Eu preciso sair mais com o Diogo. Vamos nessa. Então, tem que ser assim. Mas e aí, Diogo, agora a clínica hoje, você e a Fernanda, porque a Fernanda também, a sua esposa, ela é uma ótima empreendedora, né? Então, assim, vocês estão crescendo juntos realmente. A Fernanda foi interessante, que ela é filha de pais que são... que eram um era bancário e a mãe é professora pública. Então, pessoas que tinham a segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Então, ela sempre foi, por exemplo, incentivada até algumas coisas. Ela fez mestrado na Unesp, e um dos incentivos era ela entrar para a carreira acadêmica, né? Isso. Mas quando ela começou a experimentar comigo, ela casou com o Diogo, aí acabou. Os pais devem ter. Hoje acho que ela não vai ser mais professora. Acho que não vai dar certo mais ela ficar na sala de aula. Ela é boa, viu? Isso que é legal, a gente estava falando sobre as pessoas às vezes que falam, empreender não é para mim não, mas a Fernanda tem uma característica muito forte empreendedora, ela é ótima vendedora. Eu descobri isso nessa caminhada, né? Nem ela, eu acho que sabia desse talento dela. E ela é muito boa de relacionamento. Ela se comunica muito bem. Isso, conecta, né? com as pessoas facilmente. Que eu tive recentemente acesso a algum dos materiais que ela, né, lá na clínica, que ela passa.
Nossa, ela é uma comunicadora nata, então é igual você falou, ela ia seguir para uma área, só que toda a expertise que ela tinha ali, ela consegue utilizar como ferramenta no empreendedorismo. Isso é muito bom, é o jeitinho dela, igual você falou, né? A identidade, o perfil. E todo mundo tem, sabe? Eu ajudo nos processos de mentoria, às vezes nas palestras que eu vou, né? As pessoas refletirem sobre isso, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. Ninguém é só fraco ou só forte. Então, sempre tem a melhorar, né? E se você identificar esses pontos fortes em você e investir nisso, né? E os pontos fracos, você não precisa ficar batendo no ponto fraco. Ponto fraco do empreendedor você pode ter que pagar alguém para fazer, né? Isso é importante. Delegar. Porque sempre é impossível você fazer tudo bem. Tudo em excelência. Tudo em excelência, né? E então tirar essa prepotência também, acho que é legal. E ter essa visão, sabe? Todo mundo tem. Quando você começa a identificar isso, parece que começa a vir essa capacidade de realizar, aprender de uma forma natural. Legal. Você comentou um ponto que eu acho que é legal trazer à tona, que a gente vem colecionando algumas dicas que você está dando, né? Então, para ser empreendedor é importante ser teimoso. E aí agora você falou algo que eu acho que é importante resgatar, né? Eu acho que uma das características do ser empreendedor, pelo que você falou, eu interpretei como ser um líder, porque você falou, se ele falha em alguma coisa, não é 100% em tudo, obviamente, ninguém é. Ele precisa saber contratar, por exemplo. Isso. Então você acha, queria te fazer essa pergunta, você acha que é verdadeiro que um bom empreendedor tem uma característica forte de liderança? Não essa liderança que a gente conhece dentro da empresa, aquela coisa, mas de conseguir motivar pessoas a trabalhar pelo seu objetivo, né? O empreendedor tem o objetivo dele, da empresa dele. Como que eu consigo, digamos, arrecadar recurso? Eu interpreto como liderança. Qual que é a sua visão? Sim. Eu acho que a liderança, eu vou trazer o olhar assim para liderar as suas escolhas, o propósito de vida, né? Porque o que acontece? As pessoas geralmente escolhem uma carreira e querem botar a vida dentro da carreira, né? Sendo que a gente precisa fazer o inverso, a gente precisa escolher a vida que a gente quer e aí depois a gente traz a carreira para dentro da vida da gente. E eu acho que o ato de liderar está muito ligado à clareza do propósito. Do propósito do quê? De saber o que é da vida, sabe? O estilo de vida que quer ter, as realizações que quer ter, ter uma identidade revelada, né? Então, eu acho que o ato de liderar vem da clareza desse propósito. Quando o empreendedor tem essa clareza, ele confia tanto que ele quer e ele atrai as pessoas. E ele se torna um líder de forma natural. E liderar outras pessoas é uma habilidade que pode ser lapidada, mas nem todo empreendedor também tem que ser um líder de pessoas, porque pode ser que ele não quer fazer essas relações pessoais, né? Você acha possível, então? Eu acho possível. Mas ele pode liderar suas escolhas, pode liderar sua caminhada, sua autorresponsabilidade nas ações, né? Isso aí eu acho que segue através desse propósito. Legal. Eu não tenho observado essas histórias assim de empreendedores com pessoas muito jovens. Uhum. Porque justamente isso aí que você falou do propósito da pessoa se identificar, isso aí vem com o tempo. Isso. E a maioria das histórias que a gente ouve, né, Léo, é até de troca, né, de profissão, é que você, igual, começou numa área, fez sistema de informação, estava inserido ali, mas sempre quis fazer fisioterapia e agora está no outro lado. Uhum. Então, eu acho que, assim, não sei se você concorda, que as pessoas, para chegar nesse estágio, elas têm que estar um pouquinho mais maduras, aí, mais avançadas. Dificilmente, com 18 anos, elas vão ter, né? Às vezes uma pessoa está ouvindo, está assistindo a gente e fala assim, eu vou querer ser empreendedor. A não ser que ela já esteja trabalhando desde os 7 anos de idade, né? Para ajudar na família, que tem casos, muitos casos, né? De crianças aí que já se submetem. E aí ela já fica, já desde cedo, já com aquele, né, correndo atrás, já consegue fazer um pequeno negócio para depois se tornar aí um grande empreendedor. Você acredita que tem essa idade aí certa? Eu acredito que tem um despertar
assim, de uma questão de autoconhecimento, sabe? Eu acho que o ato de empreender, de encontrar o seu propósito e poder partir para esse caminho do empreendedorismo, vem muito desse trabalho pessoal, sabe? E às vezes a vida demonstra através das experiências que faz as pessoas, né? Igual o meu pai, eu vejo que ele saber vender e oferecer o serviço de engraxate dele foi uma coisa que foi imposta pela vida, assim, né? Isso. Ele empreendeu por necessidade nesse Isso. caso aí. Ele usou a habilidade que tinha, né, de As venda. ferramentas Então, que acho que ele tinha ali. pensou assim, agora eu vou, então se eu vou vender carro, eu vou vender qualquer coisa. Isso. Mas esse propósito que dos jovens, que você disse hoje, que Isso. talvez a pessoa não tenha com a idade, né? Eu acho que vem muito disso, porque as travas, muitas vezes, de empreender, tá no lado pessoal. Uhum. A maioria das vezes, nas mentorias que eu trabalho com os fisioterapeutas, a dificuldade, às vezes, de cobrar o valor que o valor tem a ver com o valor interno, às vezes o arriscar de aumentar a sua estrutura, o seu espaço, tem a ver com os bloqueios de medo, né? Somos um poço de medo. E existem técnicas para isso, né? Então, quando a pessoa consegue trabalhar isso no pessoal dela, ela começa a destravar para a questão do empreendedorismo, né? Então, acho que é uma outra dica, assim, às vezes tem medo de se arriscar, tem medo tem aquele monte de sonho empacotado, não realizou nada ainda, né? Às vezes o caminho a seguir é através de um trabalho de autoconhecimento, um trabalho pessoal. Porque dali você vai abrindo portas, né? Isso é legal, porque muita gente acha que é só a competência profissional basta, né? Técnica. Técnica. Não. A técnica, eu digo hoje que algumas pessoas demonstram em porcentagem, assim, né? E 80% é emocional e o restante é intelectual, né? Vocês podem ver que dentro de uma sala de aula, às vezes, os melhores alunos, às vezes, não conseguem se destacar depois no mercado. Porque o que acontece? Às vezes aquele que tenha um pouquinho mais de inteligência emocional, que tem essas habilidades de persistência, de resiliência, e teimosia, criatividade, eles conseguem se destacar mais, né? Conseguem ir embora com seus projetos, enquanto às vezes aquele que tem essas travas emocionais ficam pelo caminho. É verdade. Não, isso é importante, porque a gente vê que muita gente acha que para começar a empreender tem que ter dinheiro também, né? Isso. Recurso financeiro, mas se não tiver as habilidades emocionais e um pouquinho do conhecimento, ela não vai conseguir sair do lugar. Pode ter o dinheiro que for, né? Se não conseguir ter essa expertise na parte de relacionamento, de controle emocional, não vai conseguir. Você acaba com o dinheiro. Acaba com o dinheiro, né? Depois ou então gasta lá no psiquiatra, né? Nas terapias, alguma coisa assim, porque fica frustrado. Fica frustrado, aí já gera outro problema, né? Isso. Desiste de vez, fala, não, isso não dá certo, isso não é para mim, ainda conta para todo mundo que é difícil, não incentiva ninguém. Né? E eu falo hoje, pela experiência própria, que assim, as questões que mais me desbloquearam como empreendedor não foram cursos de técnica, foram trabalhos pessoais. Eu investi em terapias, em cursos de aprofundamento pessoal. Autoajuda, de conhecer, de se conhecer, né? Terapias de várias, né, maneiras, prática de meditação, terapia mesmo corporal, como a terapia morfolítica, trabalhos que são em grupo e trabalhos vivenciais, né? Então isso bloqueia muitas questões, bloqueou em mim, e é uma coisa que eu invisto até hoje para continuar crescendo como pessoa e, consequentemente, como empreendedor, né? Ai, que bacana. Pegando um gancho aí, voltando pro Fisioempreendedor, ele começa com o seu livro, porque você escreveu um livro, né? Isso. Ele começa com o livro ou ele começa antes do livro? Qual é o propósito desse projeto? Conta um pouco mais pra gente. Sim, porque algumas pessoas, fisioterapeutas, amigos, vinham falar comigo, falaram, Diogo, o que você faz para se destacar, né, na profissão? O que você fez? Porque eu não consigo, tenho uma dificuldade aqui, e eu começava a dar esses conselhos, essas dicas, né? Aí veio a pandemia e eu vi que muita gente desesperou.
né? Porque a prática fisioterapeuta é essencialmente atender na clínica. Isso. Essencialmente, assim, de forma mais básica, um fisioterapeuta, só para a gente entender, porque eu não sei se todos os ouvintes conhecem como funciona o segmento da fisioterapia, mas para você nos falar um pouco mais. Então, tipo, um fisioterapeuta comum, ele se forma, se associa a uma clínica e presta serviço para essa clínica, ou então ele abre a clínica dele e oferece esse serviço que essencialmente é presencial, apesar da gente saber que existem uma infinidade de caminhos que o fisioterapeuta pode atuar, né? Tem vários segmentos, né? Atendimento em hospital com especialidade em UTI, várias coisas diferentes. Isso. Como que... Porque assim, a minha pergunta vai nesse sentido. Muitos provavelmente enfrentaram um baque na pandemia de não ter quem atender, porque as pessoas não estavam indo no médico, no dentista. Não podia ter mais e provavelmente contato, né, não iam no fisioterapeuta. A proximidade. Porque a fisioterapia é isso, como o Léo falou, né? Tem muito contato, muito toque. Então, o que acontece? Na pandemia, as pessoas não iam no consultório. Depois saiu uma normativa onde o fisioterapeuta poderia fazer também teleatendimento à distância. Então isso tem como ser feito até hoje. Legal. Tenho amigos que fazem atendimentos, né, através do Zoom, dessas ferramentas, com pacientes em outro lugar, de comando verbal, o poder da comunicação, né? Exatamente. Sensacional. De você mudar informação corporal, uma função de outra pessoa através do comando verbal. Olha só. Então, a quilômetros de distância. Então, hoje o fisioterapeuta que tem conhecimento de raciocínio clínico, a biomecânica, a anatomia, ele consegue, através de comandos verbais, de longe, fazer o teleatendimento. Olha só. Então é bem interessante isso. Foi uma coisa que cresceu. Isso se pensava em alguns anos acontecer. E a pandemia acelerou pouco tempo, né? E foi feito, eu fiz alguns atendimentos com teleatendimento, né? Inclusive, nós trocamos ideia com alguns fisioterapeutas para a gente correr atrás da informação, né? E funciona. Legal. E aí, nesse caminho, foi que eu falei, eu agora posso criar maneiras de ajudar outros fisioterapeutas a fazerem o que eu fiz, né? Como que eu posso fazer isso? Aí eu falei, eu vou escrever um livro e as pessoas criando um passo a passo. Porque com passo a passo a pessoa consegue pegar e aplicar. Então eu peguei 10 passos e eu vejo que são importantes para o cara pegar e começar a aplicar a estrutura do negócio dele. Então o livro é um plano estratégico. Mas ele foi antes, ele foi primeiro. Durante a pandemia. Foi durante a pandemia, tá. Isso. E aí o livro, ele tinha o livro e tinha os exercícios no final, que era a pessoa monta o plano estratégico no próprio livro. Sensacional. Olha só, que daí o livro... um guia. Um guia. E aí o livro, a pessoa também, aí o que aconteceu? Algumas pessoas pegavam o livro e engavetavam o livro. Eu falei, putz, eu preciso incrementar isso aí mais um pouquinho. Aí eu gravei as videoaulas do livro, com a mesma temática, com informações a mais, e vendi e montei esse curso online. Então a pessoa tem a oportunidade hoje do curso, do livro e das mentorias. Então eu dou a teoria, eu ensino através das aulas online e a gente cria as estratégias iniciais com as mentorias de acompanhamento do curso. Nossa. Então a gente tem a teoria e a prática em todo ele, né? A pessoa não engaveta as informações. Não tem como ter desculpa, então, não né, tem. gente? E isso tudo online. Tudo online. Então eu atendo hoje eu tenho fisioterapeutas dos Estados Unidos, que já teoria, Porto Alegre, olha que bacana. Iraí, Mato Grosso. Que legal. Então tem gente de todo canto. As pessoas que são aquelas pessoas que eu falei, né, que querem fazer diferente na profissão. É o alcance, né? Não é só aqui, não é só local, regional, consegue aí abranger outros estados, outros países. Outros países tudo. E detalhe, você não é um cara dos negócios, né? Você não é um cara que estudou business, que fez faculdade de administração. É um fisioterapeuta que criou um negócio fora da fisioterapia para fisioterapeutas. Isso. Né?
Então você tem a APACT, que é a sua empresa de fisioterapia, Isso. e a Fisioempreendedor, que é uma empresa para fisioterapeuta. Para fisioterapeutas. Legal. Qual dos dois foi mais difícil de criar? Ou mais difícil de gerir? Mais difícil? Foi a PACT, a clínica. Eu comecei a colocar aquelas coisas diferenciadas, né? Então, por exemplo, ali eu coloquei os acertos ali, né, no livro, mas por trás dos acertos ali do livro, né, da minha história que eu passo para as pessoas, eu passo os erros também, né, os percalços, né? percalços. Que é fatal, não tem jeito. Mas ali na parte eu tive erros e erros assim, todo mundo comete e a gente acaba perdendo dinheiro também, né? É normal. Os erros doloridos, Mas é uma maneira de aprender, né? Sim. Então ali foi mais difícil. Porque... É investimento em educação, você paga para aprender quando você erra, né? Então por isso quando a pessoa paga a mentoria comigo, né? Eu falo, ó, não é só a mentoria, vem um pacote completo, o dinheiro que eu perdi empreendendo, os estudando, erros, tudo. os fracassos, né? Até chegar até aqui. Então tá tudo embutido. Mas essa questão de colocar o projeto em prática que é eu mais trabalho, sabe? Para criar a estrutura da parte. O livro foi a colheita. Faz sentido. Foi a semeadura. Como ele veio depois, você já tinha sido calejado e um monte de coisa do processo de empreender com a PACT e com as suas empresas de tecnologia anteriores, e aí quando veio para essa, que na verdade é um mix das anteriores, se a gente for pensar, né? Isso. Você já tinha um monte de coisa que você tinha aprendido e veio resolvido para cá. Isso mesmo. Que legal. É muito bom. Eu imagino quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, vai depois entrar em contato com você para querer fazer algum tipo de mentoria, porque é que hoje está restrita apenas para fisioterapeutas. Não, tem gente da área da saúde que faz. De outras áreas. Então pode. Aí, profissionais da área da saúde. Na verdade, o empreendedorismo foi o que eu falei para vocês, né? É para a vida. Então, esses conceitos que nós estamos falando aqui, se vocês pegarem, quem está assistindo pegar, pode ser colocado em qualquer setor da vida, né? Isso que é muito legal. Então, por exemplo, hoje estou fisioterapeuta, né? Mas não sei, eu costumo falar isso. Estou porque mas não sei por quanto tempo, né? Porque eu sou o Diogo Pernas. Estou fisioterapeuta, mas amanhã eu posso ser outra coisa. E eu acho que isso você não tem essa prisão, né? Não tenho. Eu já fui da área da informática, hoje estou fisioterapeuta, amanhã eu posso ser outra coisa. Por quê? Porque essa filosofia do empreendedorismo já está em mim. Né? O software já está instalado. E a gente tem esse comichão que eu falo pro meu irmão, né? Que a gente às vezes vê negócio nos lugares mais inusitados, né? Seu irmão também é empreendedor. Também é. Ele é do ramo da construção. Inclusive eu tenho algumas coisas de negócio com ele também, né? Você tem esse outro empreendedorismo também. A gente constrói para vender. Que legal. E aí ele... Genial. Então, por exemplo, é aquele negócio legal. Eu não tenho capacidade de estar vendo uma obra, mas eu consigo empreender na obra porque eu consigo ter essa parceria com ele. Né? Então eu delego para ele e falo, Thiago, tá bom assim essa nossa parceria em questões financeiras? A sua área é fazer isso, minha área é essa. Isso, você consegue também acompanhar. Acompanhar. Olha isso só. Quem me trouxe foi o empreendedor. Gente. Essa questão do empreendedorismo é muito interessante, porque quando a gente é novo, né, assim, tá lá começando a faculdade, é tudo tão 100% verdade, né? Você fazendo a faculdade, agora eu sei fazer isso, agora eu sei. Meio que garantido, né? Assim, agora eu já sei fazer, então é uma garantia que vai fazer aquilo lá, mas não é. Não, definitivamente não é. Eu também tive a oportunidade de empreender, estamos empreendendo novamente, mas o grande aprendizado para mim foi que conforme eu fui evoluindo profissionalmente, pessoalmente, quando eu terminei o doutorado, eu falei, gente, eu sei que agora, sabe aquela frase, sei que nada sei, nunca foi tão verdade, né? Então assim, de certa forma é bom você ter a certeza de quando você tá ali iniciando sua carreira, que você tem certeza de tudo, sabe tudo, e o que você acredita vai dar certo, o que você não acredita não vai, e isso é verdade para sempre. O problema é que você acredita muito pequenininho, né?
e muito limitado. Você cria um monte de rotulação que te prende. Essa sua fala, eu nunca tinha pensado exatamente dessa forma que você falou, eu estou fisioterapeuta. Né? E isso é tão libertador, né? Porque isso não te aprisiona em nada. Eu vejo tantas profissões hoje que estão se transformando, ou até acabando, porque não há problema algum de acabar. Mas como foi tão custoso para a pessoa obter, porque ela teve que se formar, ela teve que... E ela se tornou aquilo, que a hora que uma ameaça vem, os taxistas ameaçados com o Uber, eles sofrem tanto, porque eles são taxistas, eles não estão. Né? Isso. Legal, sua fala. Então a gente tá passagem, né? E acho que é isso, saber a verdadeira identidade. Isso vem através do trabalho pessoal também. Por isso que eu falo que isso foi determinante na minha trabalho de encontrar a verdadeira identidade, né? E daí as pessoas não precisam te rotular de nada porque você tem certeza de quem você é, né? Isso. Exatamente. Vai eliminando medos, inseguranças, né? Que isso aí tudo impede de você sair do lugar. Isso. E é difícil hoje em dia, né? Muito. Porque... Eu acho legal os processos de mentoria, sabe? E uma pessoa experiente do outro lado consegue fazer você olhar para essas questões. Isso. E você consegue ter resultados bem mais rápidos. Aí, mais uma dica. Mentoria, gente. Mentoria é o que vai fazer, assim, acho que dá essa outra visão que tá todo mundo meio dentro da caixinha ainda e tem que sair da caixinha porque lá fora tem muita oportunidade. Muito. Eu ouvi esses dias uma entrevista falando que o Brasil é o país das oportunidades. Não adianta você querer abrir um negócio num país desenvolvido, estável, que você não vai conseguir. Tem que ser no caos. No caos. O Brasil é um caos. Vive no caos, então tem muita oportunidade. A gente tem as questões aí políticas de imposto, né, fiscais, tudo, mas mesmo assim ela é um país que tem muita oportunidade. É isso mesmo. Eu também acredito muito. Né? Meu pai costuma ter essa fala em casa, né? Gente, crise sempre existiu. Isso. Né? Ele usa uma outra frase, tá em crise quem tem crise. Isso. Né? Então, como o Léo fez a limpeza de informações tóxicas na casa dele, né? Isso também eu faço na minha. É fundamental, gente. Façam na sua casa e assistam Tô Sem Papel, é maravilhoso, tem horas aí disponíveis. Eu sou um otimista assim também, sabe? Nas minhas coisas. Claro que eu tenho os meus medos também. Trabalho isso, tenho meus mentores, trabalho essas questões, tem coisas que eu não fiz até hoje por medo. Né? Eu acho que eu tenho muito ainda a crescer. Mas ter consciência disso e aceitar já é um caminho. Já, aos pouquinhos vai eliminando os medos, né? Então. Isso. Falando em medo. Aceitando, né? Aí lá vem o Léo. Pode perguntar. O Diogo falou pra gente no começo que você é um cara muito família, inclusive você mudou de cidade pra estar junto com a sua família. Isso. E eu também tenho essa preocupação, né, de estar junto com as pessoas que eu amo. E por isso você tem que tomar algumas decisões específicas. A gente sabe que o empreendedorismo é algo que toma tempo, que exige dedicação, principalmente quando a gente é sócio da nossa esposa. Como que é essa pegada na sua casa? O empreendedorismo ajuda no relacionamento de vocês ou atrapalha? Ele ajuda. Ajuda porque nós vivemos o mesmo propósito. Né? Acho que nós temos um mesmo olhar assim, para o futuro. Então isso ajuda bastante. Com a questão de tempo com a família. Perguntam, né? Mas você não briga com ela às vezes por questões profissionais, né? Não discute. A gente sempre conversa muito. O diálogo é uma coisa, uma prática constante. A gente fala de negócios em casa, mesmo a gente é claro que não é só negócio, mas como faz parte da nossa vida, a gente está sempre durante a reflexão, batendo papo, né? Tomando um vinho e falando vinho sobre negócio. Sempre é bom. Edilson. Então a gente consegue, de preferência, delimitar uma coisa que faz sentido assim pra gente, é saber o que é papel de um, o que é papel do outro. Sim. E aí isso diminui muitos conflitos, sabe? Porque a gente não invade o espaço do outro. Então, por exemplo, a parte financeira é comigo. Aí a parte de organização, às vezes, de espaço da clínica tal, casa, é dela. Então a gente consegue nos fazer essas divisões bem feitas, e aí não tem chabu, não. E os filhos?
Eles serão futuros empreendedores. Ele já vende uns desenhos lá, o Breno. Ah lá. Aí, ó. Maravilhoso. Tá pegando fogo essa família. Eu brinco que eu falo que eu vou ensinar. A única coisa que eu quero ensinar pro meu filho é vender. Olha a experiência que eu tive com meu pai, né? Porque o vendedor é a profissão das profissões. Eu concordo com você. O cara que sabe vender. É a coisa mais difícil de fazer. O cara que sabe vender, ele se encaixa em qualquer profissão. Sim. E ele nunca morre de fome, porque ele pode ir lá pra praia e vender o que ele quiser. E ele vende, isso, é isso mesmo. Eu acho que isso aí já é uma ideia, viu, para ter mentoria kids aí, ó, para essas crianças. O empreendedorismo também tá para educação dos filhos, né? Isso. Eu gosto muito de explicar pro meu filho, às vezes, na linguagem deles, né? Essa questão de conectar com as pessoas, os amiguinhos, saber comunicar. Isso. E de ter proatividade, de ter sempre elogio ele quando ele tem as isso dele, né? Eu brinco às vezes quando ele faz os desenhos para ele vender e eu falo para vender para os tios, para o pessoal que chega em casa, para forçar ele já ter essa experiência. Né? Porque tem que tirar esse medo, né? Isso. Eu acho que as pessoas não vendem, assim, minha visão, tá? Também tem dificuldade para vender, tamo junto. Medo. É medo de se expor, medo de ser rejeitado, exato. Levar um não. É que assim, quem vende já tem que saber que o não você já tem. Então a gente tá indo em busca do sim, isso aí eu levo pra mim. Teve um cara particularmente. Vez que ele também abriu minha mente assim para vendas. Falou um negócio que é verdade. Ele falou assim, vender é colecionar não. Isso. Porque ele descobriu que quando ele ia vender, ele levava 20 nãos para fazer um sim. Então o que ele faz? Ele sai de casa, não é para procurar o sim, ele procura menos 100 não. 100 nãos. Porque daí ele vai nessa proporção. Porque dentro da proporção dos nãos ele vai ter o sim. Vai ter o sim. Então ele não liga pro não, ele agradece. Olha só. Aí, ó. Que legal. Outra faz dica. sentido. Faz sentido. Gente, eu acho que a gente tá se encaminhando aí, né? Não precisamos terminar agora, mas estamos se encaminhando pro final, porque apesar desse quadro ir pro ar numa segunda-feira, a gente tá gravando na sexta, e sexta fim de tarde. Então tá todo mundo aqui no sexto total. Tá indo daqui pro rap. Então, Michele, tem alguma coisa aí que ainda te gera dúvidas e que você quer? Não, eu vou ver para fazer inscrição no curso, né? O Diogo vai dar um desconto para quem estiver assistindo, depois colocar um like lá, comentar, adicionar, seguir. Até brinquei com o Léo, né? Vamos fazer um agradecimento aos nossos futuros patrocinadores, né? Estão abertos Patrocina também. nós. Mas a intenção aqui era essa mesmo, da gente compartilhar toda a sua experiência, e você deu muita dica boa. Deve ser por isso mesmo que você falou, né, que você está desenvolvendo, você está se conhecendo, se conheceu mais esse seu lado aí emocional, pessoal, você tem seus mentores, isso é legal, porque, né, ele tem os mentores, ele se torna mentor de outras pessoas, e essas outras pessoas vão se tornar mentores também. Tem né? uma frase que eu brinco, que fala assim, você só leva o seu cliente, o seu paciente, né, onde você já foi. Isso. Exato. Então, né, você tem que percorrer esse caminho também, é uma responsabilidade para quem quer ser mentor, também se trabalhar. Isso. Esse trabalho é constante. E é bem bacana porque, assim, o seu papel, tanto de empreendedor, ele também é um propósito de compartilhar a informação e querer ajudar. Isso. Né? Então, assim, deve ser muito gratificante mesmo, você saber, assim, nossa, aquela pessoa tá lá na frente, ela fez mentoria comigo, né, veio me procurar, tal. É muito gratificante, porque você consegue fazer um diferencial na vida da pessoa. Se transforma, né? Você transforma. Até a intenção aqui do nosso quadro, né, que o Diogo tá estreando aqui nessa primeira temporada conosco, é isso, a gente tá passando a história dele, para vocês ficarem inspirados, para vocês não desistirem, porque, querendo ou não é aqui uma utilidade pública, mas é quase, é uma utilidade empreendedora, no caso. Exatamente. Porque ele, né, tá compartilhando histórias, e ele contou as dificuldades, né, não tem só acertos, igual ele comentou, os erros fortalecem, na verdade, que daí a pessoa aprende. Isso. São mais nãos do que sim, também, não é só na venda, é na vida. Bem mais não. E aí a pessoa não pode desistir, né, Léo? Porque, assim,
os que desistem e os que não conseguem, né? Então, isso aí a gente já sabe isso claramente, a gente lê em tudo que é lugar, né, de palestrante, isso é fato. Você falou uma coisa interessante, Michelle, que você podia até, vou dar uma sugestão aqui, Olha, você pensa para fazer, sabe, para pescar, assim, de cada empreendedor que vier, contar uma história que deu errado. Eu acho que a gente pode inaugurar isso agora. Vambora. No quadro Tô Sem Papel, a gente termina perguntando quem é o entrevistado do futuro, né? Uhum. E aí eu tava aqui pensando, né? Era legal se esse quadro também tivesse alguma coisa. Então, qual é o não do Diogo empreendedor? Qual foi o seu não mais dramático? Doeu? Eu acho que foi a sociedades feitas de uma maneira por imaturidade minha, né? Sem essa questão de alinhamento de visão de vida, de propósito. Sabe aquela frase que eu falei, né? Para com quem quer parar, anda com quem quer andar e voa com quem quer voar. Então você tem que estar alinhado com pessoas, principalmente com sociedade, pessoas que tenham o mesmo olhar, que queiram as mesmas coisas, que tenham a mesma filosofia de vida para as coisas caminharem daí certo. Porque eu vejo muitas sociedades sendo realizadas assim, de maneira às vezes, vamos fazer uma sociedade, tá no bar tomando uma cerveja, sem conhecer muito um ao outro. Vamos abrir um negócio. Vamos abrir um negócio junto. Isso. Né? Aí um quer o lucro e o outro não. O outro tem um propósito. Aí não vai dar certo. Então, assim, procure a dica que eu falo, que foi uma experiência minha do não, que eu também que doeu, né? Conheça muito bem as pessoas que você vai caminhar. Procurem estar com pessoas com os mesmos valores e princípios. Eu acho que isso aí é a chave. O primordial, Pra esse foi um erro que aconteceu no início. Sim. Não que a outra pessoa era ruim. Não. Olhares para a vida de forma diferente. Que não causaram. Porque é um casamento, né? Sim. É até pior, você fica mais tempo com seu sócio do que com a sua esposa, muitas vezes. Isso. Né? Você fica 8, 10 horas na empresa. Tem mais dedicação ao trabalho. Dorme mais 8 horas, sobrou nada. Isso. Então, acho que escolher a pessoa que você quer caminhar, e isso para a vida também, né? Acho Sim. Que até nos relacionamentos amorosos. Pesquise a história de vida da pessoa, saiba quais são os seus valores, os seus princípios e aonde que ela quer chegar. Isso. Sensacional. Maravilhoso. Muito obrigado, Diogo. Nossa. Muito obrigado, Michelle, pela estreia de vocês. Eu agradeço. Nossa, foi... Quer deixar alguma palavra? Eu queria agradecer você, Michelle, pela condução. Assim, acho que entramos em assuntos bem legais. Sim. E estou ansioso para ver o seu canal aí, o seu projeto andando com muitos patrocinadores. Tomara. Já estou visualizando. A Michelle é vendedora, vai bombar. E agradeço por colocar à disposição para estar aí em outros projetos também. Com certeza. E o Léo também, agradeço, Léo, pelo convite. Estamos juntos em outros projetos também já, né? Com certeza. E tem palestra dia 11. Nossa. É que não posso falar dia 11 da onde, porque depois esse episódio vai ficar aí no ar para sempre. Né? Sim. Mas o Léo já está fazendo parte do Fiz Empreendedor de alguma forma, né? Exato. Que legal. Então eu agradeço. Acho que hoje foi uma grande oportunidade de te se conhecer. Não, com certeza. Isso aqui é network. É network. Com certeza. E outra dica importante para o empreendedor. Agradeço. Nós vamos deixar os contatos do Diogo na descrição do YouTube e nas descrições que vão para os distribuidores de podcast, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no nosso Instagram, @tosempapel. A gente vai deixar tanto os contatos da Michelle quanto do Diogo, que estreiam esse novo quadro dentro do Tô Sem Papel Podcast, o Empoderap. Vamos tentar aí trazer e compartilhar ideias como a do Diogo, que nos inspiram, nos ajudam a olhar as oportunidades que o ambiente empreendedor que a gente está vivendo vão nos trazer e vão nos proporcionar a oportunidade de testarmos outros caminhos que nós estamos e não somos, como a gente aprendeu no episódio de hoje. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a você que está aí do outro lado.
nos ouvindo em Empoderap, mais um quadro do Tô Sem Papel Podcast. Até mais. Até mais, obrigada. Até mais, pessoal. Abraço.